No meu meio, TV, que eu cresci, que eu me transformei numa pessoa pública, 90% das pessoas que tinham oportunidade nas cadeiras que ocupavam, nada contra a história delas, tudo a favor da minha, mas todas nasceram no meio TV. Tio, primo, fulano, ciclano, tinha uma indicação de TV. Então, eu trabalhei com muitos repórteres que tinham 90% de ligação com alguém de TV. As pessoas me olhavam assim, esse cara bonitinho, na época não tinha cabelo branco, esse cara tá aí criado no iogurte, queijo de cabra e tudo mais. Isso aí também é filho de algum diretor. Só que quando eu olho pra minha história, eu tive que me provar pra furar uma bolha. E o Federer, a situação que eu tive com ele foi, equipe toda pronta pra gravar, ele chegou. Quando o Roger Federer disse, esse cara existe. Só que ele não só existe. Ele é o ser humano mais simples, gentil e humilde que eu já vi. Pô, aproveita aí, dá um feedback aí do nosso podcast. De vocês, eu já dei uma dica básica aqui que vocês não viram nos bastidores, explicando o seguinte: o cenário é muito bonito, é tudo muito legal, câmeras boas, equipamento de primeira. Mas o feedback que eu daria é que aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Bem-vindo, amigos da Rede Globo. O episódio hoje tá diferente, hein? Hoje tá bom. O cara hoje tenho certeza que você já conhece, já viu numa Copa do Mundo, no Sul-Americano, num Globo Esporte da vida. Já teve coisa já, hein? Esse cara praticamente participou da nossa adolescência. Cara, tem uma me história... chamando de velho, né, seu vagabundo? Já começou me fudendo? Tem uma história boa, não dá cara. como negar que ele tem cabelo branco. Exato. Eu não sei, você pinta, você platina o cabelo branco? Isso aqui, entendi. é natural. É natural? É o chave, pô, Richard Gere brasileiro, caralho. Entendeu? Excelente. Bom, ao meu lado, em mais um episódio incrível, ele, meu parceiro, fiel escudeiro, conhecido como o aviador de Assis, Bruno Nardon. Fala, meu querido. Eu sou aviador de Assis e você é o aviador das piscinas de onda, né? Eu vi tuas rasgadas. Cara, o salto mortal, você deveria se inscrever aí numa competição. Nesse final de semana, por acaso, eu deixei a minha coluna lá. Minha coluna e o Ciati ficaram na piscina. Eu voltei pra São Paulo sem esses órgãos. Eu percebi, eu precisei te ajudar a descer a escadaria daqui. Tá muito pra sinistro. vir pra Vocês não cá, estão cara. entendendo E o quanto eu tô gravando isso aqui. Da câimbra, não? Não, porque se der é nuclear. Se a panturrilha der câimbra, forma até a onda pra galera surfar da piscina. Bom, galera, nosso convidado nesse podcast, só lembrando vocês aí que estão assistindo a gente, pra seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube, deixar aí o seu like no vídeo. Mas vamos lá, o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos do que o King of Desobediência Produtiva. É isso aí. Não O cara é isso aí? desobediente. O cara é desobediente Mas e produz. produtivo. Exato. E produtivo. Bom, ele que é natural de Presidente Do lado de Assis. Venceslau. É Do lado de Venceslau que fala? Venceslau. Do lado de Assis. Passa um pouco, né, cara? Parece Passa uns 200 quilômetros. 200 quilômetros, do lado de Assis, né? É uma porrada. São Paulo até Assis, você já solta até o cinto de segurança. Quando passa Assis, solta o cinto de segurança. Tô chegando no Presidente Não Prudente fica e dando depois Venceslau. Ainda mais 200. Isso aqui é um podcast de família, você mandando o nego tirar o cinto na estrada. Pelo amor de Deus, né? É que chegou pertinho, sabe quando chega perto de casa? Na esquina, já solta, então, Solta, tipo sim. isso. Bom, ele também é empreendedor, palestrante, podcaster, jornalista, repórter, apresentador e piloto de rally. É isso mesmo? Você viu na imagem, mostrei pra vocês final de semana. Vai lá no... Quase capotou. É um Quase extremo ali, capotei hein? esse final de semana, foi. Mas foi interessante. E pegou pódio também, que eu vi Também, Então, legal, pô. Tá valendo. Foi intenso o final de semana. Foi. Bom, ele tem mais de 20 anos na Globo. É isso aí? 20 anos, trabalhou ao lado dos grandes nomes da televisão ali, do jornalismo, Thiago Leifert, entre vários outros, na área de esporte, sempre na área de esporte? Não, eu comecei no geral, né? Foram 4 anos de 4 anos de editoria geral. Quando eu vim para São Paulo em 2004, só esportes daí. Clube Esporte, Esporte Espetacular e coberturas, né, de jogos, de Olimpíadas, de, enfim, algumas competições legais. Boa, vamos explorar mais isso aí. E também é fundador da I'm Disruptive Content.
Tu viu meu sotaque hoje? Você tá bom. Você Parece que você viu passou. meu sotaque hoje? Eu acho que te fez bem essa piscina de ondas aí. Acho que a viu? coluna é até o que trava o meu inglês. I am disruptive content. Exatamente. Porque tu viu a naturalidade? I'm disruptive content. Isso aí. 2 vezes seguida, bem. Bom, e que é essa empresa aí? Eu não sabia dessa. Você percebeu, ó, IM, né? I am disruptive content. O que a gente faz hoje? Nós somos uma empresa que pluga dentro de outras corporações. Por meio de um conceito de desobediência produtiva, a gente promove perspectivas inexploradas. Então, o que a gente faz normalmente? Mapeia mindset de C-level, mindset de colaborador, e se isso está amarrado com uma cultura organizacional. Vocês que trabalham com educação, vocês sabem que em 99% dos casos isso não existe. Então, o que a gente faz? A gente pega o que é tendência no mercado e pluga do ponto de vista de comportamento para fazer com que mindset de colaborador, de C-level e de cultura organizacional fiquem mais amarradinhos e que você tenha um lugar de pertencimento para o colaborador. Quantos colaboradores de quantas empresas hoje não se sentem bem com o gestor que tem, com a cultura organizacional e poderiam render mais? Então, o objetivo plugado com conceitos de obediência produtiva é você gerar uma perspectiva inexplorada por meio de inovação nesses ambientes. É o que a gente faz, com mentoria, com palestra, com treinamento. Inclusive, eu tenho uma mentoria de podcast. Quem não sabe gravar, empresas que gostariam de estabelecer uma linha editorial para fazer uma abertura de um podcast, quanto tempo dura, como você entrevista, que assunto eu trato. De repente, para entrevistar os colaboradores, a gente estrutura tudo isso dentro de corporações. Pô, aproveita aí, dá um feedback aí do nosso podcast. De vocês, eu já dei uma dica básica aqui que vocês não viram nos bastidores. Eu comecei explicando o seguinte: o cenário é muito bonito, é tudo muito legal, câmeras boas, equipamento de primeira. Mas o feedback que eu daria é que é muito bacana a gente hoje ter no nosso lifestyle a cultura minimalista, preto, branco, né? Uma cultura um pouco mais minimalista, que você é um pouco menos consumista, e o homem gosta daquela coisa mais prática de não ter que quebrar a cabeça para se vestir. Defendo essa ideia, acho muito legal. Mas eu creio que quando a gente está produzindo conteúdo audiovisual, é muito interessante a gente dar uma mesclada em cores. Por exemplo, nós estamos num fundo preto. Quando eu vejo vocês, pode cortar para a câmera de vocês dois. Fundo preto com camiseta preta. Eu me lembro quando eu assisti o lançamento do Film Class do Thiago Nigro. Muito legal, Nigro de preto, fundo preto, fumaça, tudo preto, aí ele aparece. Só um Tudo bem, rostinho. É uma cabeça ambulante, sabe? Você tá vendo uma cabeça no meio de um monte de coisa preta. Então, assim, cor compõe, cor comunica, passa uma mensagem de leveza. Você poderia, por exemplo, estar vestindo um amarelo legal, um azul um pouco mais claro, você de laranja. Porra, bota o Nardão de laranja na tela, só pra só pra gente dar uma olhada como é que seria o Nardão vestido de laranja. Bota aí pra gente ver. Não tem nem roupa pra isso, Ivan. Ah, Não mas tem nem roupa camisetinha. pra isso, Ó, cara. eu vou dar uma dica pra vocês. A Básico.com, que é uma empresa que tá comigo, eu sou embaixador da reserva, mas a Básico.com, cara, os caras produzem camisetas super leves, descoladas, descontraídas. Vou mandar um kit pra vocês dois. Uma pra você, uma pra você vocês começarem a usar a cor. Da próxima vez. Mas sabe o no que é próximo legal? episódio. Aí eu já vou aproveitar, vai virar um momento merchandising. Ah, A Minimals, sabe a Minimals, que tem camisa básica também? conheço. Eu tô usando pra cacete Minimals. E eles me mandaram umas camisas verdes, um verde escuro, que eu quase vim hoje. Putz. Então eu ia fazer essa quebra, eu ia dar esse toque, eu ia... Não, mas agora, aproveitando o momento do merchandising, a reserva, você entra lá, ó, usereserva.com/Bruno Nardon, eles fizeram... Tá no ar? Tá no ar. Pô, Tem um lança cupom. isso direito. Não é cupom, Isso não. é pra lançar no início do podcast. Não, mas cara, que se você loucura. entrar lá, tem exatamente a roupa que eu uso todo dia. Bom. Que é a mesma. É mesmo. Há 4 anos. Mas, Ou ó, mais. O Nardão, o apelido dele no G4 é TBT. Tá todo dia igual. Tudo igual. Mas posso fazer uma provocação? Vamos fazer um acordo Mas é aqui. muito bom. Eu dei esse feedback, você pediu. O próximo programa, pós-entrevista Ivan Moré, eu quero ver os dois com pelo menos uma cor cada. Que não seja par de vaso, Pode ser beleza? branca? Pode ser um branquinho, você vem de... Verde. Mas não vem com um verde muito escuro, pra dar um contraste. Gente, cor comunica, quebra, passa uma mensagem legal. Usa o preto no dia a dia. Vem, tô te falando, vai na boa, cara. Vai ficar estilo pra caramba. Boa. Depois você vê o resultado. Tenta. Gostei. Vamos ver. Vamos ver. Tá aí, a galera agora vai ouvir, aí vai assistir outro podcast só pra ter mais visualização e fazer a gente mudar a cor da camisa. É isso aí. Legal. A gente podia colocar isso, uma votação, né? Qual cor você queira de camisa no próximo Pronto. episódio. Exatamente. Tá aí, comenta aí. Qual é a cor que você quer me ver de camisa aqui e a cor do Nadon? Pode ser florida, pode ser... A quem Só tem que ornar, tem que ornar. Não tem que ornar nada. Quem orna é o telespectador. Ó, o que pedirem, vocês vão ter que vestir, beleza? Fechou. Fechado. É isso. Fechou. Boa, Fechado. boa. Bom, Ivanzinho, conta aí pra mim, qual foi o maior extremo da tua vida, assim? Qual foi o momento mais extremo que você se lembra que você viveu? Momento mais Carreira, família... extremo que eu vivi. Vários, cara.
A minha carreira, eu adoro reinvenção. E durante o período que eu permaneci em TV, né? Não em TV, eu não sou um cara de TV, eu sou um cara de comunicação. Eu comecei com 14 anos no rádio, né? Eu tô com 46 hoje, então são 32 anos próximo ao microfone, me comunicando e tentando criar produtos e serviços relacionados a isso. Mas na minha jornada que eu tive, que muita gente me conhece, me transformei em uma pessoa pública por ser, por muito tempo, uma peça da TV, né? Da TV Globo. Então, ali dentro, eu percebi que eu tive um estímulo durante um grande período para provocar histórias diferentes para o público. Ter um mindset um pouco disruptivo, porque o esporte ele é muito gostoso de fazer, porém ele é repetitivo. Se você ligar hoje o noticiário de futebol, você vai falar sobre o erro do Ituano, ou o erro do juiz contra o Ituano a favor do Palmeiras. Cara, toda semana tem algo. E quando a gente fala esporte, 99% do esporte no Brasil é futebol. Se repete e se repete, com exceção dos ciclos olímpicos. Então, o meu objetivo enquanto comunicador foi sempre ir para um treino de futebol, ir para uma grande reportagem, para uma grande cobertura e contar o que ninguém via. Ser criativo. Eu lembro dessa parada. Então, isso foi aí que nasceu o conceito de desobediência produtiva. O que é ser desobediente produtivo? Ser desobediente produtivo, cara, é chegar aqui e começar um episódio de uma forma diferente. É você olhar para onde todo mundo olha, ninguém enxerga e você enxergar uma solução. Aí você fala, puta, Ivan, me dá um exemplo disso. Vou te dar um exemplo disso agora, quer ver? O negócio da cor da camisa é um exemplo. O negócio da cor da camisa. Eu cheguei e provoquei os dois. Talvez nenhum entrevistado aqui, se você estiver sentado com o Luciano Huck, ninguém... Cara, por que vocês não fazem isso? Então, eu sempre tento gerar provocações nas pessoas, faz de maneira diferente. Esses dias, eu vou dar uma provocação bem boba. Nós fomos dar uma palestra na Praia do Forte, num hotel enorme, né? Aí saímos, eu e a Giovana, que é a minha CEO e minha namorada, nós saímos e fomos na recepção e fomos pro quarto. Caminhamos 15 minutos até o quarto. Chegando no quarto, eu tava morrendo de vontade no banheiro. Fazendo número 2. Falei, cara, tô apertado. Aí eu passei, pip, nada. Pip, nada. Aí eu olhei pra ela e falei assim, como é que a gente resolve isso agora? Aí eu peguei o olho e falei assim, ela perguntou, não, vamos ter que voltar? Eu falei assim, eu olhei pro ambiente e falei assim, não, tem uma solução, qual é? Ela falou assim, não sei. Eu falei assim, ela tá aqui. Vamos encontrar a solução. Ela falou assim, eu não vi. Eu falei assim, tá vendo aquele carrinho? Aquele carrinho deve ter uma pessoa arrumando um quarto. Vamos lá conversar com aquela pessoa. Aí eu cheguei, tudo bem? Tudo, moço. Eu falei assim, você tem como eu abrir meu quarto? Eu não posso, assim, me deitar isso aqui. Eu sou o Ivan, cheque, passou um rádio, em 30 segundos abri o quarto. Eu tô falando de uma situação boba, mas se a gente parar e olhar e se apropriar do momento presente, que eu acho que é o mais foda, as pessoas ficam sempre, puta, deu merda, e aí eu tô atrasado, então eu vou ter que chegar pra palestra. Aí você tá pensando no momento passado. Ou se você tá com uma perspectiva de você estar atrasado no futuro. E aí você deixa de se conectar com o momento presente. E é no momento presente que as grandes coisas acontecem. E que tá ali a solução. Então eu sempre tentei na minha jornada encontrar conexões em momentos presentes que me diferenciassem. Sabe por quê? Porque eu sou um outsider. Você sabe qual que é a diferença de um insider para um outsider? No meu meio, TV, que eu cresci, que eu me transformei numa pessoa pública, 90% das pessoas que tinham oportunidades nas cadeiras que ocupavam, nada contra a história delas, tudo a favor da minha. Mas todas nasceram no meio TV. Tio, primo, fulano, ciclano, tinha uma indicação de TV. Então, eu trabalhei com muitos repórteres que tinham 90% de ligação com alguém de TV. As pessoas me olhavam assim, esse cara bonitinho, na época não tinha cabelo branco, esse cara até criado no iogurte, queijo de cabra e tudo mais, isso aí também é filho de algum diretor. Só que quando eu olho pra minha história, eu tive que me provar pra furar uma bolha. Mas a analogia é assim, ó, pensa que seu pai tem um time de futebol e você é um puta atacante, camisa 9. Seu pai é presidente do clube, você vai ter espaço. Ou pelo menos visualização você vai ter, vão olhar uma hora pra você, você é um craque. Eu também sou um craque, só que vim da base, vim de fora, eu sou um quebrado da favela. Eu vou ter que me provar mais para ter a mesma oportunidade. Não significa que você não seja bom, eu também não seja. Mas são situações de facilitação. Então, o outsider, ele vem fora da bolha. O insider tem algumas facilitações. E para conseguir furar a bolha de TV, eu tive que tomar medidas específicas e lances de risco muito grande para eu conseguir me provar. Mano, esse maluco é doido. Então, o cara que sai de Paranavaí, a menor emissora da TV Globo,
Eu me formei em Londrina, fui conhecer São Paulo com 17 anos. Fui andar de avião com 28 anos na vida, Alfredo. Eu sou um cara de base, meu irmão. Meu pai é um analfabeto, de presidente Venceslau. Eu não sei quem que é o pai da minha mãe. Eu sou de uma família muito simples. E que foi na unha. Assim, eu falei, não, eu vou chegar. Entrar na Globo foi um sonho. Quando eu cheguei, me mandaram pra Paranavaí, uma praça de 2 equipes só. Eu falei, cara, eu não quero isso não, eu quero trabalhar, sabe onde? Eu quero trabalhar na Globo de São Paulo, do Rio. Mas pra chegar lá, entre 150 afiliadas da Globo, eu falei, o que eu tenho que fazer? Tenho que quebrar a banca. Como eu quebro a banca? Fazendo o que eu faço. Porque padrão Globo de qualidade, todo mundo sabia o que era. E o padrão tava bom. Eu falei assim, não, eu tenho que quebrar essa porra desse padrão, entregar mais do que o esperado, de acordo com a minha intuição, minha confiança e coragem. Comecei a dar all-in em todas as reportagens. Os caras, quem que é essa porra? Que é essa porra? Que esse moleque? Foi subindo. Em 4 anos eu tava onde eu queria. Cobrindo Copa do Mundo, Olimpíada, apresentando o programa. E detalhe, apresentando o programa com os grandes nomes da TV brasileira. Então, assim, hoje quando você olha para a reformulação do Globo Esporte, tinha um cara que apresentava na época. Só que quem segurava toda a base aqui, ó, fazendo reportagens mais malucas na rua? Eu. Então, eu sei o meu valor e eu sei o valor muito mais do que eu tenho, do comportamento que eu tive que ter para furar uma bolha. Então, o que eu quero hoje com esse conceito? Eu quero estimular você que está assistindo esse podcast, que você também pode. Puta que pariu, mas eu não tenho as situações perfeitas. Cria a situação perfeita para você encontrar sua própria jornada. Mas de que forma? Seja intuitivo. Ouça a sua intuição, que é o seu subconsciente que conversa quando você está no momento presente. Além da sua intuição, seja confiante, meu irmão. Confiante. Mas aí como você adquire confiança? Confiança você adquire com o estômago que você leva. Quebrei a cara, tenta de novo. Quebrei a cara, uma hora que você consegue, confiante. E aí como você coloca isso em prática? Tomada de risco. É o terceiro passo, coragem. Intuição, confiança e coragem. Se der errado, você começa de novo. Mas é só assim que você pode furar a bolha. Porque se você é outsider, meu irmão, você não tem situações para as peças não podem comprar um tabuleiro para você chegar mais rápido, fura a bolha. Muito bom, muito bom. E desse momento que você tava furando todas essas bolhas, que você falou, poxa, consegui essa reportagem legal, achei isso. Quais foram as coisas inusitadas, assim, as reportagens inusitadas? Eu lembro que teve uma que era uma formiga especial que você achou no meio do nada. Foi. Conta um pouco dessa história pra gente, cara. Ó, eu vou contar essa, depois eu vou contar a do Phelps, porque eu acho que é boa pra caramba. Eu ia perguntar a dele. A do Phelps? É. A das formigas foi o seguinte. Tava lá, 2003, fazendo uma reportagem de Tapetininga. Tava em Sorocaba antes de vir pra São Paulo, ser contratado pela Globo São Paulo. Tava na Globo de Sorocaba. Fiz uma reportagem em Tapetininga, tava com meu cinegrafista voltando na rodovia Raposo Tavares. Toca o rádio da viatura, Ivan, meu chefe. Volta correndo, tá tendo um assalto a banco em Sorocaba. Um refém. Quero você aqui. Falei, nossa senhora, assalto a banco com refém, meu irmão. Eu queria fazer pra aparecer no Jornal Nacional, porque nessa época, fazer matérias factuais, assalto a banco com refém, sabe aquelas coisas que te relembram situações de risco de filme? Eu falei, pô, o cara tá presente. Porque a gente fazia muitas matérias frias. Entrevista o vai entrevistar o gerente do banco para falar sobre taxa de juros, entrevista o presidente da associação comercial, vai fazer uma matéria sobre plantação de vinho, de uva para produção de vinho. Então eram umas coisas meio que, né? Quando pintou uma notícia quente, eu falei, Marcão, meu cinegrafista, agiliza, acelera esse carro. Marcão rasgando a rodovia Raposo Tavares. Quando eu passei pelo televinho de uma cidade, eu vi umas 15 pessoas no chão, pegando uns negócios na grama. Eu falei, que porra é essa, mano? E o Marcão, Marcão, para o carro. Você tá louco? Vamos fazer um assalto, caralho. Não, esquece. Minha intuição tá... Naquela hora eu não sabia, não tinha mapeado, mas minha intuição tava falando, volta ali, meu. Quando eu voltei, eu vi um enxame de formiga brotando do chão, umas bitelas desse tamanho, e as crianças comendo, preenchendo garrafa PET de 2 litros com formiga com a ponta dos dedos, comida e tal, e o rapaz já comprando e já vendendo pra Dona Maria, que estava preparando em casa, toda uma economia de uma microcidade em torno da formiga. Falei, Marcão, pega a câmera, esquece o assalto, vamos fazer essa história. Eu falei, você tá louco, cara, eu não vou fazer. Só vou fazer se você ligar pro chefe. Liguei pro chefe. Seguinte, ó, tô com problema no pneu do carro, vou atrasar. Você consegue colocar alguém pra fazer o assalto? Não, fica tranquilo. Não vai correr com o pneu estourar se você capotar o carro. Vou colocar outra pessoa. Eu falei, beleza. Eu não menti. Eu só queria uma condição pra fazer uma aposta. E eu poderia, por meio dessa aposta, ter dado errado. O que aconteceu? Contei a reportagem, fiz. Cheguei 1h30 depois. Tomei um esporro. Você tá maluco? Onde você tava? Precisava de você e tal. Eu falei, mas você me liberou? Não, mas você demorou muito. Eu falei, desculpa, eu demorei muito, mas eu não trouxe uma.
Eu trouxe 2 reportagens. É que eu encontrei um negócio no caminho, quando eu fui ver a roda, e olha aqui. Quando eu meti o play, falei, você pegou o momento certo da revoada dos estádios? Eu falei, não sei, cara, eu peguei isso aqui. Ele falou, sabe quanto tempo que o Globo Rural tá atrás disso? Faz anos que o Globo Rural tá aí. E eles nunca pegam esse momento. Porque acontece entre setembro e novembro, depois de uma chuva de muitas trovoadas. Você pegou o momento certo, os caras vão ficar loucos. Mandei lá, o Globo Rural me deu um prêmio. Visibilidade. Quem foi o cara que fez? O Moré. Por quê? Você entende que a oportunidade, ela passa na nossa frente assim, ó. Só que às vezes você não se permite enxergar. Você tá com a cabeça tão cheia no momento futuro, no momento passado, que você não é intuitivo. Isso é intuição. E intuição precisa ser validada por confiança. E confiança precisa ser colocada em prática por meio de tomada de risco. Tomada de risco é coragem, caralho. Muito bom. Faz sentido? Muito bom. Caralho. E a do Phelps? Vi até umas coisas na minha cabeça. É? Fala aí, o quê? Não. Veio umas ideias assim. Te disso. provoquei? Tipo, de algumas coisas que passam, às vezes, na nossa frente, como você vai lançar um livro, vai fazer um negócio, às vezes você fica, porra, será? E aí tu acaba não fazendo a coisa direito quanto você deveria fazer e o resultado vem. Só que você tem que fazer. Senão você não consegue capturar o valor. É isso. Phelps, conta pra gente a do Phelps. A história do Phelps ela é curiosa porque eu entrevistei ele uma primeira vez, voltando. Me mandaram para um circuito de Laguna Seca, na Califórnia, fazer uma reportagem com o Cristiano. O Kiki. Cristiano Matos. Um menino que teve um acidente muito grave, foi lá fazer uma volta, não conseguiu voltar, e foi um final de semana que foi meio perdido. Falei, puta, fiz um bate-volta, cara, de Conômico pra Califórnia. Fui na quinta-feira pra voltar no domingo, sabe assim? Fiquei trabalhando 24 horas por dia lá, não rendeu nada, peguei fuso, voltando. Quando eu bato no aeroporto de Nova York pra fazer uma escala, em 2008, meu chefe me liga e falou assim, vai ficar aí. Falei, porque desce do avião. O Phelps acabou de abrir uma janela há 4 meses da Olimpíada da China, que ele bateria todos os recordes. Ele tem meia hora com a gente, cara. É você que vai fazer. Eu falei, nossa, que demais. Desci do avião, fui e fiz o Phelps. Antes ele bateu todos os recordes. Legal, primeira vez. Numa segunda vez... Gente boa. Muito. Super simples. São pessoas normais, né? Depois eu falo do Federer e do Nadal também, que são super legais. Agora, o Phelps, mas a grande porrada veio em 2017. Quando eu recebi o telefonema de uma apresentadora da Globo, uma apresentadora grande, Ivan, e ela não era de esporte. Ela falou, no dia do meu aniversário. Eu falei, não, um pouquinho antes do meu aniversário, ela falou assim, vou te dar um presente de aniversário. Eu falei, qual é? Ela falou assim, uma entrevista, um café da manhã, conduzi um evento de 1 hora, todo em inglês com o Phelps, um café da manhã para 30 executivos. Foi depois? HSM. Foi depois desse... Foi depois, foi já em 2017, corta, Perfeito. 11 anos depois. Perfeito. Ou melhor, 9 anos depois. Aí, corta pra ela e falou assim, eu falei, mas me convidaram e tal, mas eu não vou fazer porque meu inglês não é 100%, pra conduzir tudo em inglês, né? O seu é? Eu falei assim, o meu? Ela falou assim, o meu não, óbvio que não. Ela falou, mas você tá louco então eu não vou te indicar. Eu falei, não, você vai me indicar. Quantos dias pro evento? Faltam 10 dias pro evento. Eu falei assim, nesses 10 dias eu vou colocar um professor de inglês na minha casa. Eu vou me preparar, eu não vou perder a oportunidade. Você tá louco? Então eu vou te indicar. Me indicou. E eu fui. E nesses 10 dias, eu aproveitei a oportunidade, que foi uma oportunidade incrível, e me preparei. Então, é uma chance, muitas vezes, de nós não perdermos situações e oportunidades de aprimoramento do ponto de vista pessoal. Eu falei, o que eu preciso? Eu falo inglês? Falo. Bem, legal, limpa, conduzir tudo em inglês? Não. Então tá bom, então é uma oportunidade para eu focar nisso. Peguei um professor, estudei o Phelps, o sotaque dele, montei um esquema, uma apresentação toda em inglês com ele, por 10 dias, focado. Fiz. O evento foi um sucesso. Eu poderia ter perdido a oportunidade, não poderia? Não. Isso me gerou outros negócios, outras oportunidades. Então, isso é ter um comportamento de desobediência produtiva. Às vezes a gente se acovarda em algumas questões que nós não queremos enfrentar. A gente não tá pronto. Porque não tá pronto. Mas às vezes você não precisa esperar estar pronto, meu irmão. É isso. É o famoso PDCA, né? Promete, depois corre atrás. Legal. Isso. Agora aqui, me conta um negócio. Você já encontrou os maiores nomes dos esportes mundiais, né? Alguns, acho que dá pra você contar aqui umas histórias boas, extremas deles. Os caras têm uma energia diferente, né? Tem. Você falou tudo. Energia. Cara, quando eu tive com o Hamilton, tipo assim, Já entrevistei ele ao vivo algumas vezes também. dá pra sentir que é uma vibe diferente, assim. Ou é uma serenidade absurda,
é diferente, cara. É diferente. Queria que você falasse um pouco disso, assim, se acredita nisso, quais foram os caras que você já viu que mais chamaram a atenção, que o cara tem um nível energético, assim, bizarro. Ronaldo Fenômeno é um, incrível. O Pelé é outro, tive perto do Pelé, eu fiquei muito emocionado. Eu tentei entrevistar a minha vida inteira o Pelé, toda vez minha entrevista caía. Aí um dia eu fiquei sabendo, depois que eu apresentei um programa, que ele abriu uma janela para América Latina também em Santos, eu peguei os meus filhos e a mãe deles na época, era minha esposa, falei, vamos lá para Santos, que a gente precisa tirar uma foto no colo do Pelé com essas duas crianças, isso é histórico. Eu fiquei 8 horas esperando, quando eu cheguei valeu a pena. Ronaldo Fenômeno é impressionante a energia. Pelé eu já ouvi isso muito também, assim, que é tipo... Não dá pra entender, não é o futebol, a parada... Não. É o maior. Esse é o maior brasileiro que nós já produzimos, enfim, pro mundo. Ronaldo Fenômeno é incrível. Agora eu tenho Nadal é incrível. Eu tenho 2 histórias rápidas pra contar. Uma de bastidor do Nadal e a outra do Federer. O Nadal, você vê como que o mundo dá voltas. Ele veio pro Brasil, a gente tinha marcado uma partida, fiquei 6 meses trabalhando uma pauta com ele, com a assessoria dele, pra jogar uma partida com ele. Deu certo. Fiz o mesmo com o Federer quando ele veio. Deu certo, joguei uma partida com os dois. Em momentos separados. O Nadal, antes desse dia da partida, era um sábado, ele dá uma entrevista coletiva num hotel ali perto da Paulista. Ele estava hospedado na suíte presidencial. E estava todo mundo lá, a imprensa. E nós seríamos atendidos por último, porque eu tinha uma matéria para fazer para o Jornal Nacional. Só que, olha só, uma curiosidade. A gente deixou para ser o último a entrevistá-lo e tinha aquela galera que na época fazia muita zoeira. CQC, Pânico, que atrapalhava muito a entrevista coletiva da imprensa, que não trabalhava com humor. E aí, quando o Nadal veio, começaram a zoar. Ele começou a tirar, o repórter do CQC começou a tirar a cueca. Aí o assessor ficou puto, começou a tirar o sarro do Nadal. Falou, acabou isso aqui, vamos subir. Eu falei assim, cara, desculpa, eu sou o cara que tô esperando. Eu sou da TV Globo, eu preciso fazer uma matéria assim. Eu falei, beleza, não tem problema, então eu vou te levar pra suíte presidencial. Aí eu subi. Eu, ele, o Nadal e minha equipe. No mesmo elevador. Aí fui conversando com o Nadal no elevador e tal. Aí ele falou assim, olha, deixa eu te apresentar o espaço. Era um espaço de um andar inteiro. E o meu cinegrafista falou, vamos fazer nessa área externa, que era uma área de piscina. E nós fomos fazer entrevista numa área de piscina. E ele falou assim, olha, o Rafa só vai trocar a camiseta e ele já vem. Aí preparamos uma cadeira para ele, uma para mim, sentado frente a frente. E quando ele foi sentar, o tampo da cadeira dele estourou. Puff, e ele caiu. Puff, e ele ficou entalado. E 2 preguinhos atrás da cadeira rasgaram a camiseta e machucaram e arranharam as costas dele. Ele, puta, me dá a mão aqui, me dá. Aí eu fui tentar tirá-lo e ficou entalada a cadeira. Aí o auxiliar teve que segurar a cadeira, eu puxei e ele falou, ai, minhas costas. E me mostrou as costas machucadas. E eu tinha essa imagem. E aí eu disse, pelo amor de Deus, você não vai usar? Eu falei assim, não. E na época cogitaram, Ivan, vamos usar isso aqui. Porque os editores falaram assim, não, isso aqui eu tenho um acordo com o cara que eu não posso usar. Enfim, bastidor. A gente depois jogou uma partida junto, e eu ensinei pra ele o drop shot, que a gente fala que é deixadinha. Eu deixei uma deixadinha aqui. E ele começou, me apelidou de deixadinha. Depois da Olimpíada, eu tenho inclusive postei esses dias um vídeo, eu tô tentando fazer uma passagem, ele surge pra treinar. Eu falei assim, papai, não posso falar agora. Aí ele falou assim, deixadinha? Eu falei assim, sou eu. Ele falou assim, depois hablamos. Então, ter esse tipo de... Eu já entrevistei ele umas 5, 6 vezes. Ter esse tipo de proximidade, de ser reconhecido por um grande atleta, é muito gostoso. É porque o cara faz isso com 1000 pessoas. O cara saber quem é você ali, significa que o que você fez marcou o cara também. E o Federer, a situação que eu tive com ele foi, equipe toda pronta pra gravar, ele chegou. Quando o Roger Federer falou assim, esse cara existe. Só que ele não só existe. Ele é o ser humano mais simples, gentil e humilde que eu já vi. Ele pegou na mão de todo mundo. Eu tinha levado um amigo de infância, de Presidente Venceslau, o McCoy. E o McCoy falou assim, é verdade, cara? O McCoy mal conhece São Paulo. Eu falei, vou te levar. A gente vai entrevistar o Federer, vou jogar uma partida com ele, vai pegar na mão dele, vai tirar foto com ele. O Federer chegou, nós ficamos 45 minutos com ele. Ele pegou e perguntou o nome do McCoy. Amor, McCoy. Sabe, a equipe quase desmaiou de tanto carinho. E aí ele pegou, primeiro atendeu uma equipe de imprensa mexicana, 5 minutos. Falou assim, Ivan, sua equipe, a gente só vai atender eles 5 minutos, depois eu volto. Atendeu a equipe. Agora está preparado para o jogo? Aí nós fomos começar a jogar. Nós ouvimos o cinegrafista sendo xingado pelo repórter mexicano. Pô, caralho, não acredito! E aí chamou a atenção, o assessor veio, o que aconteceu? Ele não gravou! A entrevista que o Federer tinha acabado de dar não tinha sido gravada. Acho que o cinegrafista estava tão nervoso, não apertou o botão. Puta, mano. O Federer falou assim, vamos resolver essa situação. Veio aqui e falou, Ivan, me chamando pelo nome,
você se importa de eu pegar 2 minutos, eu te dou esses 2 minutos a mais, eu vou só... Se eu te responder as 2 últimas perguntas, eu te ajudo? O cara falou assim, claro, você faria isso, Fred? Claro. Fui lá, respondeu 2 perguntas. Então, esse tipo de tratamento... O Hamilton não é muito assim, não. Não, eu sei. Existem perfis e perfis. Eu não quero criticar... Então, mas como julgar, cara? Quando você sente que o cara já foi muito abusado, né? No sentido de, porra, a galera vai abusando, vai querendo demais. E quando você vê que é um pouco de estratégia, porque tem também estratégia. Tem. De escassez, né? Eu me lembro da época de artista, né? A galera fala muito, hoje em dia vaza muito, né? No TikTok lá. Ah, o raid do Alok tem que ter house de canela, tem que ter não sei o que lá. Mas eu já ouvi de muito empresário falando assim, cara, isso é estratégia só pro cara meio que se posicionar, pra ver que o cara Que fizeram um atendimento dele, né? Tudo que ele pediu. Ó, eu fiz 12 anos consecutivos no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, dos bastidores. Eu já fiz xixi várias vezes com o Schumacher do lado. Várias vezes. E com vários outros pilotos. A energia do Schumacher, como é que é? É incrível. É um cara diferente. Só que é um cara extremamente duro. E uma vez, o Felipe Massa, que é um cara tu falar que foi no banheiro com ele e falar que ele é duro é foda. Não, é um cara extremamente duro. Ah, mas o cara... Você fala que, você acha que o cara tá várias vezes do lado do cara? Eu tô errado nisso. Ficou estranho. Aí você vai dar um corte. O cara vem no nosso... Pô, aí tá tudo bem. São palavras que estão na tua boca. São palavras que estão na tua boca, não na minha. Você tá remendando esse contexto aí. O corte porra, eu mijei várias vezes do lado dele. Ele é extremamente duro. E aí deixa eu poder de uma edição. No Instagram dizer o que é. Eu gostei desse momento de desobediência produtiva. Exatamente, é o momento presente, meu amigo. E você sabe que teve um dia que eu saí do... Eu tinha jogado uma partida de futebol no ano anterior com o Daniel Ricciardo e com o Verstappen. Tu era atleta e esportivo. Tu era atleta e apresentador. Jogava futebol. Tênis. Você, entendeu? Joguei uma partida de futebol com eu e o Caio Ribeiro contra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. O que rolou? No ano seguinte, eu encontrei o Verstappen saindo. Eu falei, Verstappen, ele falou assim, não pega na sua mão. Eu falei, porque eu falei, você é o cara do futebol, tem esse vídeo também. Tudo isso... Ele meteu essa? Meteu. Mas por quê? Pra te explicar algo que o Felipe Massa uma vez me disse. Que o circo, a Fórmula 1, ele exige um comportamento de extrema celebrização do ponto de vista do piloto. As assessorias das equipes, elas blindam os caras. Por exemplo, o Felipe era meu amigo, todo ano tava lá, o Dudu, o irmão dele, do meu lado. Falei, Felipe, preciso dar uma falha. Ele falou assim, agora não dá, eu preciso andar aqui, porque não dá, porque o problema não é você. Eu daria entrevista. O problema é a imagem que eu preciso sustentar nesse circo, que é o circo em que o Hamilton talvez seja a maior proeminência hoje, o maior diferencial. Então, esses caras precisam... A Fórmula 1 está muito lastreada na imagem que o piloto constrói de celebrização em torno de si. Diferente de outros esportes. O futebol tem muito isso, mas, por exemplo, o tênis tem um lado muito do cavalheirismo, da generosidade, da simplicidade. Eu estive na Fórmula 1 e eu tava na Red Bull, aí o Verstappen entrou. O cara falou, gente, por favor, ele não gosta que fale com ele. Meteu essa mesmo. A gente vai passar por ele ali, por favor. Não falou que ele não gosta, né? Falou, por favor, a gente vai passar ali. A gente gostaria de pedir pra não falar com ele, não tocar nele. Puxei a orelha dele, dei uma bolada na cabeça dele. Eu zoei pra caramba com ele, fazendo reportagem. E aí, você entende que ele é legal e que isso é construído em torno da imagem? Porque é uma necessidade. Eles perceberam que isso promove o circo. Então vamos tratar pilotos como... Glamoriza. Vamos tratar pilotos como os deuses gregos, entendeu? Intocáveis. E aí você fomenta o ecossistema. Mas é estratégia. É estratégico. É conversado, é falado. Óbvio. Os caras recebem, cara, um treinamento pra isso. Chegou na Fórmula 1, perna. Meter perna. Mascarado. Tem que ser mascarado. E o futebol também fomenta isso, né? Dependendo do estágio que você chega, o futebol também entrega esse nível de... Aí você destaca, aí você separa o joio do trigo, pegando figuras como, por exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo quebra todos os protocolos. O Ronaldo, ele olha para as pessoas e ele enxerga quem é gente. O Neymar é um cara muito legal. O Neymar enxerga quem é gente. O problema, muitas vezes, com algumas figuras, é quem cerca e quem dá o direcionamento. Às vezes você está, de repente, destruindo a sua imagem como um grande atleta, um grande nome, porque você não teve cuidado com a curadoria das pessoas que você coloca em volta de você. Isso é bom, hein? Bom pra caralho isso. Muita gente faz isso errado.
Eu preciso me policiar. Você. Será que quando as pessoas vão acessar o Alfredo, elas sabem que o Alfredo é esse cara descolado, legal? Você é um puta de um cara. Você é. Mas será que alguém que tá chegando... Eu não tô criticando ninguém do seu staff, eu só tô usando uma metáfora. A gente precisa cuidar do entorno. Qual que é o nível de resposta que você dá para as pessoas, como você trata, porque de repente existe um elemento arranhando a sua imagem e no meio esportivo acontece muito isso, cara. Assessores ruins. E eu arrumei um cara, que é o Nicolas, pra ser meu braço direito, né? O cara que tá comigo em tudo, que ele, se não é tão carismático quanto eu, é mais. Então ele consegue estender um pouco dessa minha característica. Tá. É um cara preocupado, acessível, que tá sempre ali, dando um jeito de resolver, dando um jeito de, o contratante, todos os contratantes amam ele, fala, cara, ele consegue esse tom de inesquecível, de cara. É isso. E os 2 caras que eu tive, o Gui, que era antes dele também, passava muito isso, mas ele não tava comigo, ele era mais online ali, e aí eu trouxe o Nicolas pro presencial pra estar comigo, que faz a diferença da palestra. Muda quando você chega com a equipe. Claro. E é absurdamente o quanto a gente consegue criar mais brand ali, ser mais lembrado. Super. Por ter essa jornada toda com um nível de energia, com um nível de atendimento, de cuidado, com as mesmas características. E é isso aí, tem gente que o cara é mais difícil o caminho de acesso a ele do que ele. Você tá entendendo? Esses dias eu tive um episódio. Esses dias não. Acho que eu nem vou citar isso, cara. Fui com o Daniel Alves. Eu tentei tanto entrevistar o Daniel. Tanto. E eu fui conversar com o assessor do Daniel 10 vezes. E prometeu 10 vezes a entrevista. Você tá louco. Aí um dia eu cheguei no Daniel e falei, Daniel, você tem como... tudo bem, você tem como... Lá atrás. Quando eu saí da TV, faz uns 3, 4 anos. Claro, cara, marca o cara. Eu falei, não vai rolar. Aí, recentemente, eu condenei a atitude do Daniel. Porque eu condeno o que ele fez abertamente. Condenei, eu achei que foi completamente... Enfim. Aí esse cara veio. Porra, eu pensei que você era um cara inteligente, que dava palestra e mentoria. Você tá condenando o Daniel sem provas? Eu falei assim, você tá falando comigo por qual interesse? Não tô te entendendo. Já cessei a vida inteira para dar voz pra você, você não quis. Agora você vem querer falar o que eu sou? Guarda a sua opinião pra você. Respeito ela. Mas não venha querer me criticar. Ponto. É essa gente que às vezes rodeia figuras públicas que não sabem dar esse gerenciamento. Muito bom. Muito bom. Cara, essas histórias são muito maneiras. Porra, dá pra ficar o dia inteiro aqui. Conta do Ronaldo. Do Ronaldo é muito boa. Você não... Eu tenho uma porrada com o Ronaldo. Teve uma vez, eu vou contar uma do Ronaldo que eu nunca contei, que eu abri algumas portas com o Ronaldo, na caruda, com 2 comportamentos de obediência produtiva. Pô, ele era legal pra caramba, cara. Fala, Morenes. Tudo bem, irmão? Puta, você vai me pedir matéria. Ou matéria ou camisa, porra. Uma vez eu levei 10 camisas pra ele assinar e ficou puto. Porque eles me chamaram pra um poker. Aí eu fui. Aí cheguei lá com 10 camisas e falei assim, pô, tá de brincadeira. Tu trouxe 10 camisas pra assinar, porra. Tu é um porra, né, meu? Ó, vou te contar uma coisa. Vou assinar dessa vez. Mas se tu é meu amigo, tu não pede essas merda. Eu falei, caralho, desculpa, bicho. Não sabe. Ser amigo desses caras também tem que saber. Sabe, um cara se sente usado. Pô, você vai lá, eu chamo pra um pouco, você vem com 10 camisas pra assinar. Camisa do Ronaldo no Corinthians. Mas teve uma muito curiosa que ele me colocou num vestiário, num jogo que eles foram fazer na Arena do Grêmio, lá no Sul. Zico, jogo beneficente. E eu liguei pra ele e falei assim, bicho, eu precisava fazer uma matéria exclusiva. Você tem como me colocar no vestiário? Vai lá que eu te coloco. Aí eu peguei e fui. Cheguei pra TV e falei assim, eu tô indo lá pra ir no jogo. Mas você vai conseguir entrar no vestiário? Eu falei assim, vou. Com que garantia? Eu falei, o Ronaldo me deu a palavra. Cheguei lá, os caras não me deixavam entrar. Pô, imagina, Zico, Ronaldo, Neymar, tudo no vestiário, o estádio inteiro lotado. Eu falei, viu, os caras, não tem credencial, irmão. Você é o Ivan Moreira, foda-se. Se vira. Você na Globo. Globo. Eu peguei e falei, maluco, como é que eu vou fazer pra entrar? Aí eu falei assim, já sei, vamos pegar o ônibus de entrada. Onde que o ônibus entrar, o Ronaldo vai descer. Um monte de gente lá em volta, eu, Ronaldo! E eu berrei tanto, cara, que ele olhou e falou, pô, deve ser o Moreves. Me chamaram de Moreves. Eu falei, caralho, os caras não estão me deixando entrar. Aí ele voltou. Aqui pra quê? Tá comigo. Pula essa porra, tu é foda, hein? Tô vendo no meio de nada. Aí me colocou, entrei, fui pro vestiário. Aí fui fazer uma entrevista com o Ronaldo no vestiário. Se liga nessa. Fui fazer uma entrevista com o Ronaldo no vestiário. Quem que tava com a mangueira de fora lá atrás? Neymar. Aí surgiu um maior meme, porque os caras falaram que o Neymar era o Junão.
caras, pô, o Junão apareceu! E eu tava fazendo entrevista com o Ronaldo, o Neymar pelado atrás, cara. Na entrevista. E aí, tem um bastidor da bola que. E aí, na sacanagem que nós fizemos no Globo Esporte, colocamos uma figurinha, bicho, como se o Neymar fosse o Adão e Eva, sabe assim? A folhinha, cara. Porque o Neymar tava pelado atrás. Agora a gente tem o corte de você falando que o Neymar tava pelado, e que extremamente duro. Eu já vi ele mijar mais de 10 vezes. E assim a gente segue nesse extremo. É bom que ele só se atenta a essas coisas, né? Maravilhoso. Só quer o quarto. Isso aqui é o quarto. E depois a carinha dele assim, emocionado. Pronto. Cara, deixa eu te falar. Me conta aqui um outro negócio. Você é super empreendedor. E você que fundou um negócio de hub de conteúdo, né? Que é a Resenha Digital Clube, junto com o pessoal da Spark. Queria que você contasse um pouquinho desse business, qual foi a ideia, qual é os objetivos aí dele, como é que ele ajuda empresas, pessoas. Cara, vamos lá, é assim, ó. Quando o Coca, o Rafael Coca e o Rafa Pinho me chamaram pra montar esse negócio, eles começaram a olhar para uma rede de networking voltada ao esporte por meio de uma linguagem, uma narrativa de viralização. A gente sabe que hoje muito do que se comunica, principalmente no universo esportivo, é por meio de meme, por meio de curiosidade, por meio de, enfim, viralização mesmo. E aí eles notaram, a gente discutindo e quebrando a cabeça, a gente notou que existem muitos conteúdos gerados por canais, principalmente de Instagram, que se comunicam com um nicho específico, são muito fortes. Só que eles não tinham um ordenamento. Um falava de um meme aqui, outro falava de um meme ali, e a gente pensou, por que a gente não agrupa esses caras e começa a amplificar essa mensagem negociando mídia em bloco? Então, sei lá, a Salesforce quer fazer, a Coca-Cola, a Brahma quer fazer um lançamento de um produto novo. Por que não colocar nesses canais e fazer uma distribuição ordenada? Mais do que isso, dar um escopo do ponto de vista de orientação comercial, de uma linha editorial a ser seguida, com seriedade, com organização. Não, resumindo, eu sou uma marca, quero fazer uma ação no esporte, e aí eu contrato a Resenha Digital Clube ou a Spark, e aí você seleciona os jogadores, já negocia com eles, vê valor, cria campanha, faz tudo. E sabe o que a gente faz? Você organiza tudo isso. Porque o cara não consegue contratar um a um. Mas... Você entende que ali eu tenho, de repente, um influenciador com 150 mil seguidores, que o máximo que ele vai conseguir de atração de uma marca é eventualmente fazer uma permuta com o cara da esquina pra ganhar uma graninha aqui, ganhar um pack de cerveja, ou trocar pelo pastel mesmo. Puta, faz aí pra mim? Faço. Mas isso não gera eficiência pras marcas. O que a gente queria é agrupar contas de Instagram e canais de comunicação pra gente amplificar a mensagem pra marcas com um público específico. Porque a gente sabe... então é um time fechado. É um time fechado. A Então, gente assim, tem mais de 30 perfis. 30 atletas que... Não são atletas. São perfis de influenciadores que se comunicam. Por exemplo, esse dia foi louco. Dona Lúcia Hexa. O Carter, que é um puto influenciador. O que a gente faz? A gente pega, agrupa esses caras e comunica por meio da audiência desses caras a mensagem que as marcas querem comunicar. Então, eu entendi, mas é como se juntasse eu, Nardon e Thales, por exemplo, e a marca fizesse uma ação com os três. Que nem tem marca Exatamente. Só que aí você já tem a negociação com os caras. Eu já tenho a negociação com os caras que estão na ponta e eu tenho a negociação com as marcas. Então, assim, as marcas querem comunicar, ela conversa com... Tem que ser os 30. Não, ele que faz a curadoria. A gente faz a curadoria. Não, vamos fazer pra esse, vamos fazer esses 5. Para o outro, vamos fazer esses 3. Vamos fazer os 30 agora porque é porradão. Por exemplo, a gente tem um influenciador que é o Carter, que agora está participando de uma cobertura dentro da ESPN. Um produto da ESPN está sendo lançado usando um influenciador nosso. Então, aí tem um ou outro influenciador. Vamos fazer um bloquinho de 5 aqui para comunicar isso aqui. Tudo pro esporte. Tudo pro esporte. Tudo pro meio de comunicação de um esporte de uma maneira mais leve, curiosa, com meme, entende? Se colocar, é um formato banca digital, sabe como que é a banca digital? Reuniu todos os perfis que lidam com fofoca, com celebridade, então a gente dá ordenamento para esse corpo. Muito bom. De produção de conteúdo, mas direcionado ao esporte. Irado. E essa veia empreendedora tua, que desde que você começou lá com 14 anos, você tem que ter isso no dia a dia, né? Você chama isso de desobediência produtiva, eu chamo isso de empreendedorismo. Você vê a oportunidade onde ninguém mais vê e vai lá e faz ela acontecer. Quando você estava na Globo, você
fazia algo em paralelo, empreendia em paralelo? Não, você era focado ali 100% na Globo. Como é que foi essa história de, putz, agora eu vou tocar minha vida e eu vou ter minhas empresas? Intraempreendedorismo. Eu sempre acreditei ser empreendedor, mas eu empreendia dentro da corporação. Mais uma vez, quando eu entrei, eu percebi que eu precisava furar a bolha. E como eu furava a bolha? Com comportamento meu, que eu nomeei como desobediência produtiva. Depois, tá? Isso era só colocar na prática. A palestra surgiu em 2017, 18. Depois que eu fui mapeando tudo que eu fiz. Mas esse comportamento fazia com que, para ser um insider e não deixar de ser um outsider e ter oportunidades na minha jornada dentro de uma corporação tão competitiva como a TV Globo, eu precisava empreender internamente. Então, eu arriscava muito. Aí você vai me pede um exemplo, Ivan? Exemplo. Eu vi que as reportagens de treino de futebol, a gente fazia muito treino. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu pegava a segunda, terça, quarta, quinta, treino, sei lá, do Palmeiras. Treino tudo igual. Aí eu queria contar uma história diferente. Mas como é que você vai contar história diferente se só vê as coisas iguais? Vai ficar chato. Aí eu falei, eu vou criar um dia aqui um quadro que eu vou esperar o jogador. Aí eu fazia a reportagem convencional, a básica, pra esperar os jogadores irem embora. Ficava batendo na porta e falou, uma carona até sua casa? O que você quer, Ivan? Eu falei, não, me dá uma carona. Por quê? Eu falei, eu queria mostrar essa rotina aqui dentro, cara, do carro. Que música que você ouve, como que você faz? Não vou dar não. Chegou, Ivan, dá uma carona? Não vou dar não. Aí o primeiro que me deu a carona foi o Marcos, goleiro, Marcão. Que resenha. Mas ele me deu depois da quinta vez. Ele falou assim, ô Ivan Moraes, você não tem o que fazer não, velho? Você já fez a reportagem, estava na coletiva, são 9 horas da noite, tava fazendo tratamento de recuperação, você tá aqui. Eu falei, bicho, eu gosto de você, dá uma carona. Entra aqui, velho. Você é tão insistente. Aí eu entrava, fazia carona. Aí eu criei um quadro, Carona do Ivan Moraes. E esse quadro começou a ter muita visualização. Então, isso era empreender no meu segmento. É mais uma vez, olhar para o que todo mundo faz e fazer diferente. Mas isso exige suor, transpiração, insistência, persistência. E as pessoas não estão disponíveis hoje a demorar para fazer. Não, mas você fazia palestra, por exemplo, quando você era da Globo ou não? Não fazia. Era 100% focado lá. Mas aí, a transformação, que eu vou chegar nela, foi eu perceber em 2019, quando eu olhei para o cenário e a gente estava com números incríveis. Eu estava com números incríveis na frente do Globo Esporte. Meu desafio, quando eu voltei, eu estava no Globo Esporte, depois Esporte Espetacular no Rio. Depois eu voltei em 15, se assume no lugar do apresentador antigo. E o apresentador antigo me ligou e falou o seguinte, cara, esse programa vai sofrer. Se eu fosse você, a minha saída, muito do programa está lastreado na minha imagem. Você vai assumir uma bucha. Você não vai conseguir dar 2 dígitos mais. E a gente era quem? O Leifert. O monstro. E aí eu assumi o lugar dele, né, em 15. Eu já apresentava com ele antes, mas eu fui pro Esporte Espetacular, aí eu voltei. Quando eu voltei, a gente não levou a gente saiu de 8 e 9, que estava dando pra 10. A gente foi pra 13. Fiquei 4 anos dando 13. Porrada. Com quadros que eu criei. Com a equipe. Os Fora de Série, Geração Z, Carona do Ivan Moraes, Caravana do Globo Esporte. Eu pegava um ônibus e ia apresentar o programa no interior. Meme do Playboy. Só que aí, olha pra você ver como que é cultura. Quem criou aquele hat-trick de música? Esse bombou, né? Tadeu Schmidt. Esse explodiu. Lá atrás. Uma inspiração pra mim. O Tadeu era o cara que fazia isso também. O show é o que faz aqueles textos que ele narra, né? Que ele bota várias imagens e vai falando um texto fodaço. Tino Marcos. Referências de reportagem na TV Globo de esporte. Número 1 pra mim. Número 1. Pedro Bassan e Tino Marcos empatados. Os dois. Pedro Bassan e Tino Marcos. Tadeu Schmidt, o rei da criatividade. E o Thiago, um craque também. Não posso falar, pelo amor de Deus. Mas quando eu assumi em 2015, meu objetivo é criar os meus próprios produtos de produção. Eu tinha a liberdade para criar o que eu ia colocar. E deu resultado. Aí em 19, os caras... você vai sair. Eu falei, com qual objetivo? Com que métrica? Não tem métrica. O dono quer que você saia. Assumiu o chefão. Dono. Família. O dono quer que você saia. E aí a gente não tem como argumentar. Eu falei, não tem problema. Se é isso, então aqui deixou de fazer sentido pra mim. Tá tudo certo. Me dá minhas coisas aqui, meu bornal. Eu vou sair do... Porque queriam me tirar do programa pra me voltar pra reportagem. Eu falei assim, não tem problema. Se querem me tirar, se querem me desidratar por conta de uma... E tem todo o direito, cara. Se você assume o seu time, você é o técnico, novo presidente, não quero aquele jogador. Coloca ele pra treinar no time B. Eu falei, não pro time B não, eu vou pra outro clube. Não, eu peço pra sair. Pedi pra sair.
Qual que era o meu plano B? Nenhum. Falei, sei lá, vou morar um tempo na Europa, sei lá o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar, bicho. Você saiu rico pra caralho, um bolso cheio de dinheiro. Não, saí sem rescisão. Beleza, eu dou um jeito, eu acredito em mim. Eu sou de fora. Eu aprendi a traçar uma... Eu vim de baixo. Começo de novo. Aí eu já tinha uma palestra, fazia 2 anos, eu falei, não, vou dar palestra, vou montar um podcast, vou conversar com as pessoas. E conversei com uma pessoa que tinha saído de TV, João Pedro Paes Leme, ele falou assim, Ivan, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que você tem que aprender? Você tem que aprender a pensar fora da caixa. Você trabalhou a vida inteira para jogar só numa posição. Aprenda a sentar numa mesa de negociações e falar sobre negócios. Vai se educar, vai fazer cursos, vai aprender um pouquinho da vida, melhora seu idioma, monta os seus produtos, cara. Se abre para esse mundo cheio de oportunidades. Você vivia nichado, você era um produto de algo. Agora crie seus próprios produtos. Foi aí que em 2019 eu fiz uma imersão rápida no Vale do Silício. Fiquei um tempinho em Stanford. Fiquei um dia, na verdade, esse tempo, fazer um treinamento que a Seara me proporcionou. Fui conhecer o Vale do Silício, fui visitar Google, Tesla, aquelas coisas, em 2019. E depois de 15 dias, eu voltei com uma outra cabeça. Falei assim, caramba, cara, tem tanta coisa legal que eu preciso fazer e aprender. Aí você fala, pô, você tá pronto hoje, você é um puto empreendedor, tá com o bolso cheio de dinheiro, tá? Eu vivo no meu processo de reinvenção. Um desses processos é estar aqui conversando com vocês hoje. Que eu acredito que é a jornada de todo mundo. Se você está contente com alguns objetivos que você alcança e você acha que chegou, a grande diferença está na jornada, meu irmão. Está na jornada de aprendizado, de conexão com pessoas, de possibilidade de aprender um pouquinho com ele do vídeo, com o rapaz que está aqui. Eu acho que a nossa jornada é essa. Sensacional. Cara, e me fala o seguinte, e o esporte na tua vida hoje em dia? Quanto você acaba, tipo, a resenha do Clube Digital, quanto é envolvido com o esporte? Quanto o esporte se manteve vivo no seu universo de negócios? O esporte hoje, ele me dá muita credibilidade, né? Eu te confesso que eu sinto uma necessidade de voltar a trabalhar diretamente com o esporte, mas com outro viés. Não o cara que noticia esporte, que fala sobre esporte, que dá opinião sobre esporte. Porque a minha trajetória, meu currículo, eles me habilitam a falar de esporte. Mas hoje eu estou trabalhando com um projeto que a gente pretende esse ano, assim, está tentando colocar de pé um projeto de transformação de esporte por meio de impacto social, né? Como que eu posso hoje olhar para o esporte e ver o impacto social que ele gera? Porque eu queria dar o give back. Falar de esporte hoje para mim significa você usar o esporte como uma plataforma de transformação. Então eu não quero noticiar os grandes eventos esportivos, ir para a Copa do Mundo, fazer isso. Essa fase foi muito legal. Hoje eu preferi como espectador, mas eu gostaria muito de trabalhar com um projeto de esporte em que eu dê voz para uma comunidade, para o que é fomentado na comunidade, e isso reverbere na transformação de vidas. Esse é o meu grande objetivo. E eu não consegui tangibilizar. Eu não sei se vocês, eventualmente, aqui por meio do G4, a gente pode pensar num projeto juntos. Mas eu estaria totalmente disponível para colocar isso de pé. Dar a contribuição, e não só, isso pode ser um projeto que a gente ganhe dinheiro. Sim, mas eu quero dar o give back para a sociedade. Eu quero usar a minha imagem fomentada ao esporte como alguém que ama a essência do que ele gera, do que o esporte gera. Não só dos resultados e a consequência que ele traz para quem atua em alta performance. Eu tenho uma dúvida. Talvez você, por conhecer os caras, possa me ajudar a desvendar esse mistério. Os jogadores, os atletas, eles acabam focando no treino, no esporte, né? E são pouquíssimos que participam de negócios e querem estudar, querem saber mais, etc. Você acha que isso, se hoje tivesse uma imersão para atletas, os caras se interessariam em fazer? Ou você acha que não, que esse é um comportamento no qual eles querem terceirizar sempre pro irmão, pro primo, pro pai, pro empresário e não querem se meter? Esse é o tema que há exatamente 1 ano eu queria colocar de pé e desenhar isso pensando em Copa do Mundo. O nome do projeto era Bastidores, Business e Bola. Um projeto trabalhado com esses 3 pilares e que a gente conseguisse, por meio de cases relacionados a bastidores, business e bola, trazer um pouco de consciência para o atleta. Eu vou mostrar depois para vocês um vídeo que eu tirei da minha cabeça e montei, chamei o Gilberto Silva, pentacampeão mundial, para trabalhar comigo nesse projeto, em que eu acho necessário você educar esse mercado. Por quê?
Porque hoje, o atleta de alto rendimento, principalmente do futebol, ele é tratado como um rato de laboratório ou um cavalo de raça, em que ele precisa estar focado em comer bem, dormir, se divertir nas redes sociais com limitações e performar dentro de campo. E isso faz com que esses caras não tenham consciência da transformação que eles geram do ponto de vista de negócios, eles não saibam gerenciar a própria carreira no pós. Por quê? Até conseguem gerenciar, mas estão rodeados de pessoas que gerenciam para si. Mas sabe o que é ter consciência do próprio negócio? Exemplo de quem está fazendo isso de uma maneira incrível, o Diego Ribas, do Flamengo. É um cara que está se preparando, que já está frequentando há um certo tempo algumas imersões, está consumindo conteúdos bons e já está produzindo bons conteúdos. Então, é uma exceção. Mas eu acho que lançar uma escola de educação para esse segmento esportivo em que você empodere atletas a terem um senso de pertencimento maior daquilo que eles construíram é fundamental. O Ronaldo Fenômeno tá dando aula aí, né? Ronaldo, porque o que eu vejo é muito isso. Ou o cara vira apresentador, comentarista, ou praticamente, cara. Só que a gente não pode analisar o case do Ronaldo, porque o Ronaldo é muito grande, não só no Brasil. O Ronaldo é muito grande no mundo. Um dos maiores jogadores da história do futebol. Então o Ronaldo, o que quer que ele faça mas ele é muito inteligente. Desproporcional. Não, por isso. Tirando o fato, porque assim, ele não é o cara que o negócio chega nele. Dá pra ver que ele é o cara que tem a ideia, constrói o negócio, vai pra cima. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o seu público Neymar, não por é o exemplo, Ronaldo. O seu público não é o Ronaldo. Sim. Entende? O Neymar, por exemplo, eu já acho que é mais produto. Não acho que ele quer construir nada. Agora, né? Ele é mais o Você produto. não sabe daqui 15 anos. Daqui 15 anos pode mudar, né? O case Neymar, eu acho que é um dos mais complexos, cara. Falar sobre o Neymar, eu nem gostaria de falar. Eu tenho uma proximidade com a família. Talvez seja um dos únicos temas que eu não falo, sabia? Sobre o Neymar. Porque eu acho que tinha tanta coisa que mudar ali, mas eu posso magoar alguém e eu não sei se eu tô no momento certo de ferir alguém. Eu só acho que o Neymar é um dos maiores que nós já tivemos na história do futebol e que eu acho que muito do que cerca o Neymar atrapalha o Neymar, entendeu? O Neymar podia... Acho que o mundo sabe disso, né? O mundo sabe disso. O mundo sabe disso. A vida dele virou uma série. Onde o pai é um personagem, a mãe é outro, a irmã é outro. E aí os amigos são outro. Então é um universo de distrações acontecendo simultaneamente. Mas se fosse uma série bem direcionada, como por exemplo são os Kardashians... Eu não sei se exato. Eu acho que é mais sobre direcionamento Talvez editorial. falte um roteiro pra você entender qual é o teu papel na série. Eu tenho uma dúvida aqui diferente dessa de esporte, né? Eu tenho uma grande dúvida como que era o dia a dia do jornalismo e do seu papel como jornalista dentro de uma TV como a Globo. O que eu quero dizer isso? Como que era a rotina ou não tinha rotina? Por exemplo, uma vez que você estava lá com o seu programa, que você era o apresentador, que você podia falar, olha, quero esse quadro, quero aquele quadro. Como que era o dia a dia? Porque você entrava, sei lá, 7 da manhã, ficava até meia-noite, varando fim de semana também. Como que era o dia a dia? Eu tenho curiosidade para saber isso. As rotinas foram se transformando de acordo com a posição que eu ocupava internamente. Mas, por exemplo, na época de repórter, até 2009, que eu só era fazer reportagem, não apresentava programas, a escala de reportagem saía todos os dias às 8 da noite. Então, se eu ia trabalhar amanhã, eu só sabia... Trabalho de manhã eu só ia saber às 8 da noite. Poderia entrar às 5 da manhã. Sábado, domingo. Poderia entrar às 5 da manhã ou poderia entrar às 8 da noite para fazer um jogo. Às 5 da manhã fazer o desembarque de um piloto de Fórmula 1 que estava chegando. Com a apresentação, tudo muda. Mas daí nesse caso, quando eles avisavam tipo 8 da noite, você vai entrar às 8 da noite. Durante o dia, o que você fazia? Você ia pro escritório? Nada? Ficava em casa? Ficava lendo? Ficava preparando? Eu ia jogar uma partida de tênis. Dá um jeito, cara. Rotina de repórter é uma rotina extremamente cruel. Porque é de muito entrega. Você nunca fica disponível. Isso. É igual médico em plantão. Sim. Você tá disponível ali, putz, e daí o teu papel é chegar lá, fazer a tomada, acabou aquilo, vai pra próxima. Agora, a reportagem de TV, a apresentação de programa de TV é completamente diferente. Eu tinha uma rotina no Esporte Espetacular, que era apresentar todos os domingos no Rio de Janeiro. Então, toda quinta, sexta e sábado, eu trabalhava o dia inteiro. Gravando chamadas, terça e quarta reunião de pauta, segunda folga. Então, era uma rotina pesada. Eu morava metade de semana em São Paulo, metade no Rio. Vivia na ponte aérea, né? Era complexo. Agora, a rotina do Globo Esporte, que era uma rotina com mais autonomia de 15 pra frente, foi assim. Eu chegava 7h30, 8h na TV. Só que, na noite anterior, eu tinha que estar muito ligado
no que rolou na rodada dos campeonatos, no que era curioso. Então eu chegava, pegava as reportagens dos repórteres que iam pro dia anterior, distribuía a edição. Quem fazia isso era o editor-chefe, o Daniel. Então o editor-chefe tinha um papel um pouco mais operacional de distribuição e eu tinha um papel um pouco mais criativo. Quantas pessoas tinham pra rodar esse programa? A gente tinha, coloca aí pelo menos, contando tudo, 18, 20 pessoas. Envolvendo engenharia, 18, 20 pessoas pra tocar tudo. Contando com reportagem, com PJ, umas 30. Umas 30 pessoas pro programa. Sempre produzindo. E eu era o responsável por chegar de manhã, entender. Essa ilha de edição tá editando a matéria do jogo do Corinthians, essa do São Paulo, essa que tá falando sobre o atletismo. Como que eu componho todos os dias a apresentação disso de uma maneira mais elegante pra audiência subir na casa das pessoas? Então, meu desafio diário era como eu vou abrir o programa hoje. Eu abro com a matéria porrada em que o Corinthians meteu 5-0 ou guardo o Corinthians pro final? Então, a gente vivia com audiência real time e eu com um ponto. Muda essa. Traz a matéria do terceiro bloco, tá caindo, traz esse pra esse bloco, traz pra esse bloco. Então, era um elemento, era um organismo vivo. Todo dia fazer um programa era um desafio diário. Porque eu tinha essa liberdade de criação. Então, teve um programa emblemático que a gente uma vez encerrou de uma maneira muito criativa que me veio à cabeça agora, que foi... Vocês lembram quando teve aquele desafio da estátua? Todo mundo, um time de beisebol americano postou todo mundo no avião, os caras congelados, e todo mundo começou a fazer esse desafio. Eu falei, cara, isso aqui a gente tem que trazer pro Globo Esporte. De que forma? Eu falei, vamos encerrar o programa de uma maneira que a gente coloca uma entrada ao vivo, e era o Tino Marcos do Rio de Janeiro, o Tino Marcos entrava ao vivo, e quando ele volta pro estúdio, ele falou assim, Ivan, mas vai ter isso, mas parece que o pessoal lá a onda americana chegou, aí tava todo mundo congelado, eu tava congelado, meu cinegrafista tava congelado, porque a gente pegou a grua e fez, todo mundo congelado. Então, era essas mini pílulas de criatividade que a gente precisava ter na abertura, no fechamento, em como contar uma reportagem, e era um desafio diário de criatividade. E performar nesse meio é gostoso. Porque você não é responsável pelo todo, você performa só pra... Você é o cara que tem que ser o criativo. O camisa 9 que tem que cabecear a bola. Eu tô responsável por cabecear a bola. Quando eu saio da TV, eu percebo que agora eu preciso montar a minha estrutura. Meu time, contratar os meus jogadores, um técnico pra mim, pra eu continuar cabeceando. Perfeito. E lá, durante a apresentação, você tinha TP ou não? Era freestyle? Não, freestyle. Caralho, que loucura, hein, cara? Isso... Tem uma dele que foi que você conta na tua palestra da boate. A minha estreia no Esporte Espetacular foi na Boate Kiss, né? Faltando 5 minutos, os caras falaram assim, Ivan, não tem jornal. Esquece. Os 4 horas e meia que a gente estuda enorme aqui, que você vai estrear, pergunta o que eu te faço, você vai dar conta? Os caras, eu falei, eu? Lógico que eu vou dar conta aqui pra isso. Não sei se a gente vai chamar alguém de fantástico, todo mundo esbaforido, né? E nós ficamos no ar, eu e a Glenda, que tava comigo no dia, acho que a gente ficou das 9h30 até as 2h30 da tarde. O programa terminava 1h, a gente estendeu, depois da época, acho que era Esquenta e Turma do Didi, em 2013, a gente tá falando de 10 anos, e a gente ficou ao vivo, passando informações, real time, que eu ouvia do ponto, e eu tinha um desafio, que os nossos pontos estavam no mesmo canal de comunicação, então, a Glenda estava em silêncio, eu estava passando uma notícia, aí passava informação pra Glenda. E você tinha que fechar a orelha. Eu tinha que fechar a orelha e tirar o ponto às vezes, ou me concentrar pra falar o que estavam falando e me desligar do que estavam passando no ponto. Você imagina você ficar 5h30 pro Brasil inteiro, falando pra milhões de pessoas isso? Foda, né? E foi minha estreia. Só que foi um dia que eu estava extremamente concentrado, porque eu descobri que eu tenho TDAH. Agora só. E quem tem TDAH vive um mundo caótico fora. Mas é a parte ruim, eu tenho uma dificuldade muito grande de organização de agenda, de uma porrada de coisa. Agora, quando eu tô no meu meio de foco, para algumas coisas, situações de extrema pressão, como esse dia, cara, você pode tocar uma banda, pode acontecer uma guerra aqui do meu lado. Eu não desfoco. Aí eu bloqueio o mundo. Então é uma facilidade que eu percebi que para apresentar programas de TV, de improviso, em situações muito específicas, eu consigo. Teve uma vez uma história, a gente fez a caravana do Globo Esporte, no interior de São Paulo, e eu apresentava nas praças públicas das cidades, com microfone duro. E no estúdio você usa microfone de lapela, certo? E você usa 2 microfones de lapela. Porque se um falhar, tem o outro. Isso nunca aconteceu no estúdio da TV Globo, por exemplo. Caravana do Globo Esporte de segunda a sábado, domingo, final de semana, eu volto pro estúdio na segunda-feira para apresentar o estúdio.
E aí, toca a vinheta do programa. Os caras vão 10 segundos. Aí eu falo assim, Ivan, seu microfone falhou. Aí eu falei assim, me dá o duro. Aí eu peguei o microfone e falei assim, e aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Globo Esporte. Fiz a abertura, eu falei assim, como que eu justificar aquela porra? Não isso. Você já viu o William Bonner abrir o Jornal Nacional com o microfone assim? Não. Eu falei assim, pô, eu tô tão apegado a esse microfone que eu fiz durante todos os últimos 6 dias do programa com ele, que eu resolvi fazer essa abertura porque nós voltamos pro estúdio. Então eu vou fazer essa abertura com você, vou chamar essa matéria, depois eu vou me despedir e vou voltar a usar o microfone de estúdio. Fiz a abertura. Os caras da engenharia me mandaram um e-mail assim, você salvou 2 cabeças. Porque os técnicos de som não testaram. Isso gera uma ocorrência. Se um apresentador num programa de rede entrar mudo, é uma ocorrência de engenharia muito grave. Só que quando ele me deu, eu dei a justificativa do microfone duro. Porque ele é a emergência da emergência da emergência da emergência. Ele é o paraquedas quando o avião tá caindo. Só que eu arredondei para uma narrativa. Só que isso veio em situação de criatividade momentânea. Mas só acontece quando você está confortável nesse momento de pressão. E como é que você fica confortável nesse momento de pressão? Quando você se submete muitas vezes a isso e se acomoda a isso. Não é que se acomoda, se acostuma. Se acomoda nunca. É isso daí, né? Muito bom. Muito bom. Cara, qual foi o dia mais feliz da tua vida? O dia mais feliz da minha vida? Cara, essa pergunta é difícil, hein, meu? O dia mais feliz da minha vida? Ai, cara. Eu acho que foi o dia que minha filha nasceu. Camel. Essa não vale. Todo mundo fala dos filhos. Mas então tirando, vamos falar. Tirando os filhos da carreira. Tirando os filhos. O dia mais feliz da minha vida profissional foi o dia e também foi o pior. Ele foi o mais feliz e foi o mais duro. Porque foi o dia que eu consegui de manhã fazer uma entrevista com o Phelps, porque eu troquei, detalhe, aquela história do Phelps, o que eu fiz? Eu capitalizei. Eu falei, eu vou apresentar o programa para vocês. Lembra que eu estudei inglês para apresentar em 2017? Os caras, a gente tem um cachê de 20 mil. Eu falei assim, eu não quero cachê. Eu quero uma entrevista pro Globo Esporte. Pra colocar pro Brasil inteiro, na rede, pro Brasil inteiro, no dia 1º de janeiro, que eu era apresentador do Brasil inteiro, na virada do ano. Os caras negociaram, deu um problema lá. Por quê? A pessoa que tava comigo, que foi de minha agente, ela sentou do lado do agente do Phelps. E o acordo com a Delta Airlines era pra não falar pro Phelps que o evento ia conseguir ali nos bastidores, 10 minutos. Ela pegou e contou pro Phelps. Falei assim, olha, ele vai entrevistar o Phelps depois. Aí o cara, é? Com quem vocês trataram isso? Não, com o assessor. Ele falou assim, não, o assessor sou eu e ele não dá entrevista. Acabou o evento, eu fiz cagada. Eu falei com o cara. Ela azedou a história. Eu fiquei 4 horas pra consertar isso. Consegui entrevistar o Phelps, saí dessa pauta correndo. Fui jogar uma partida de futevôlei com o Daniel Ricciardo à tarde e com o Max Verstappen. No final de semana tinha o Grande Prêmio de Fórmula 1. Então, o Phelps de manhã, tudo produção minha, sem um dedo da TV. Trabalhei de manhã fazendo uma super exclusiva pro dia 1º de janeiro e uma matéria super exclusiva pro programa que eu ia apresentar de Interlagos, ao vivo, lá do Paddock. Cheguei 8h30 da noite em casa, na TV, conversei com o chefe de redação, falei, cara, olha o que eu fiz hoje. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, o que você fez hoje é surreal. Eu falei assim, esse dia vai entrar pra minha vida. Porque não tava tratando de atletas normais. E tudo produção que eu tive que ter um comportamento de obediência produtiva pra executar. À noite, teve um show do Coldplay. E eu fui pra esse show do Coldplay porque na época a mãe dos meus filhos tava doido, eu ganhei os ingressos e fui, mesmo cansado. No dia seguinte eu recebi um e-mail do maior manda-chuva que tinha na casa, falando: ontem te vi num show do Coldplay se exibindo publicamente. Não aceito a falta de comprometimento da minha equipe. Esse tipo de falta de comprometimento da minha equipe. Troquei um cachê pra fazer uma matéria pro programa do cara. Aí eu peguei e escrevi um e-mail desse tamanho. Falei assim: você tá totalmente coberto de razão. Só deixa eu dar as explicações pra você. Escrevi um livro pro cara. Pergunta se eu me pedir desculpa.
Mas depois ele me deu um abracinho 3 dias depois. Ela falou, tá tudo bem, viu? Então foi o mais legal. E foi o único dia na minha vida que eu tinha um zap. Porque eu fui trucado. Você joga um truco? Então, fui trucado. Ela falou assim, cara, o único dia da minha vida, nos meus 20 anos, que eu tinha um zap. Você tá aqui o zap, irmão. Eu não, então tá bom. Você veio com 7 copos pra cima de mim, toma o zap. E eu consegui me defender profissionalmente. Talvez tenha sido o dia mais feliz de realização profissional por feitos. Eu não entendi o porquê que o cara falou de falta de... Ele tava lá? Aonde? No show? Não. Ele viu aonde? Alguém Na falou rede pra ele. social. Na rede social. Mas tu tinha feito teu trabalho, onde tava a falta de comprometimento? Mas ele não viu. Ele é um cara tão grande que ele não viu o tamanho do trabalho que eu tinha feito. Entendeu? Ele não sabia da minha rotina. O cara não... E aí depois ele só veio me cobrar. Só que ele falou assim, calma aí, mano. Tudo bem, desculpa. Da próxima vez eu não vou. Porque ele queria que eu estivesse em casa, que era numa quarta-feira, assistindo a rodada do campeonato. Pra fazer o programa no outro dia. Por que você sempre tinha que assistir a rodada Sempre do campeonato pra estar lá com o assunto pra ver? O nosso trabalho, enquanto apresentador de programa, não era só fazer a apresentação. Chegar lá às 7, editar as matérias, entrar ao vivo 1h, sair 1h30, fazer reunião de pauta, sair 12h30, que é o horário que eu saía. Não era só essa jornada. À tarde, à noite, quando tinha um grande jogo, eu tinha que assistir da minha casa pra pegar os melhores momentos para no dia seguinte ter ideias de como criar um programa mais criativo para as pessoas. É uma rotina de extrema entrega. Que não é diferente da rotina do influenciador que tem que estar consumindo informação, matéria, notícia, tá ligado pra que tá poder acontecendo no criar mundo, um quadro, universo gravar esportivo. um vídeo, fazer alguma coisa. Total. É isso. Que loucura, cara. Ainda bem que você gosta de futebol, né? Imagina se não gostasse. Nossa, eu não consegui. Mas você sabe que eu enjoei? Ah, lógico, pô, fazer isso durante, sei lá, Enjoei. 12, 15 anos da tua vida, você fez isso. Tinha que assistir jogo todo dia. Tinha que ser. E sabe o que era mais Saber o nome de todo mundo. Na época de reportagem, Muito louco. eu ia muito pra estádio, que eu não era apresentador, eu ia pra estádio toda quarta e quinta, sábado e domingo. Aí eu saía quarta e quinta, jogos à noite. Chegava na TV às 5 da tarde, saía, os jogos começavam às 8 às 10, acabava a entrevista coletiva meia-noite, voltava, assistia tudo, saía às 6 da manhã. Então das 5 da tarde às 6 da manhã. Quarta e quinta, sábado e domingo. Pensa isso aí por 10 anos. 4 jogos por semana, 16 jogos por mês. Num ano são 160 jogos, vezes 10 anos, 1.600 jogos. Se me chama pro estádio de futebol hoje, não faço tanta questão não, irmão. Só se for pro show do Coldplay. Que foi um fenômeno, né? Os caras lotaram 2 Que loucura, Os caras lotaram quantos dias? Deu 10? 10 dias. Aqui, em São Paulo, 6 pelo menos. Nossa, é uma loucura. Foram só 6 dias de show. E 6 dias de show e detalhe, eu não consegui dessa vez, cara. Não tinha ingresso. Eu fui convidado pra sexta-feira, que é o único dia que eu podia ir, mas não podia porque eu tinha rally. Ah, foi uma Muito loucura. bizarro. Os caras 70 mandaram mil bem pessoas demais. todos os dias. Mandaram bem demais. Mandou bem quem não foi no dia que tava chovendo, né? Porque Eu. você pegou o dia que tava chovendo? Não. Ainda bem. Foi o primeiro. Bem. Muito bom. Pai, não é errado. Bom, mais uma pergunta difícil pro senhor. Se você pudesse escolher uma frase pra botar no... Não. Vou fazer a outra. Faz a outra. Se você pudesse acabar com um problema da humanidade, qual problema você acabaria? Se tivesse superpoder pra acabar com um problema. Distribuição de renda. Acabou. Distribuição de renda. Simples assim. As pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza não deveriam ter dignidade. Todo ser humano que nasceu deveria ter um mínimo para se manter vivo e ter uma vida minimamente saudável e de qualidade relacionado a questões básicas de humanidade. Saneamento básico, alimentação, água potável, isso não acontece. A gente está aqui nesse estúdio, a gente vive numa bolha muito grande. A gente vive num país que é majoritariamente pobre, né? Um país de terceiro mundo. Então 80% da população do nosso país é pobre. Aqui as pessoas vivem para trabalhar, elas não trabalham para viver, elas vivem para trabalhar. Nós trabalhamos para a gente viver. Você vive a vida, você vive a vida, eu vivo a vida. Então, se eu pudesse acabar com o problema da humanidade, seria uma distribuição um pouco mais igualitária de renda para que as pessoas não necessariamente tivessem que viver para trabalhar, mas trabalhassem para viver. Bom. Boa resposta. Mais alguma coisa, Bruno Nardon? É isso, acho que a gente já perguntou muita coisa, foi super legal. muito Matei chato. minhas curiosidades Temos aqui o de melhor como que era o corte dia da a temporada dia. também, né? Porra, esse corte é bom, viu? Esse corte é bom. Extremamente duro. Ivanzinho, galera pra te seguir na rede social. Ivan Moré. Boa. Né, Ivan Moré e também Desobediência Produtiva, @Desobediência Produtiva. A gente faz os cortes do nosso podcast. Boa. Vamos botar o link aí do podcast aqui pra galera. Você já foi lá?
Já. Pô, Você já foi. O Thales foi lá, quando o Thales foi lá, eu queria arrumar uma treta com ele. Eu falei, eu vou arrumar, esse cara é mascarado, vou fazer umas perguntas brabas pra ele. Sabe o que aconteceu? Eu fui pra cima dele, ele foi tão gente boa, ele me desarmou completamente. Eu fui com umas perguntas meio duras, né? Porque eu tinha chamado ele pro podcast, me ignorou pra caralho. Não, eu vou. Depois nunca mais me respondeu. Eu falei, que cuzão, mano. Tipo, passaram 6 meses, o cara nada, eu fiquei insistindo, o cara nada. Aquele é da Fórmula 1. Imaginei. Aí depois. A assistência dele fala pra ele ser da Fórmula 1. Chegou um tempo lá e o cara falou assim: vamos fazer aquela entrevista. Eu falei assim: agora eu quero vir atrás, né? Agora eu vou dar um gelo. Não vou dar um gelo, mas eu vou pegar e colocar no clinch. Pegar mais duro. Mas foi gente boa pra caramba. Saiu por aqui, saiu por ali e me explicou porque ele tem a personalidade que tem. E esse aqui foi uma figura. A gente entrevistou lá na Pós 360. Foi divertido pra caramba no começo. Só tá faltando você. Só me chamar. É que o Nardon não é desobediente, né? Não. Ele só é produtivo. Então vai ficar um buraco no podcast. Não. Ele só vai cumprir Já tá uma convidado. parte. Tem que aguentar essas coisas, cara. Puta que eu pariu. Bom, meu arroba é @Alfredo Soares. Bruno.Nardon. Boa, não esquece de seguir também o @Podcast Extremos. Seguir a gente aí no canal, deixar os comentários, deixar seu like no vídeo. E, obviamente, mandar aí esse episódio dos grupos de WhatsApp pra galera e ver lá os cortes no Instagram. E escolher votar nos comentários a camisa que os caras vão ver ver da no próximo camisa programa. que vocês querem que a gente grave os próximos episódios do Extremo. Eu acho que você deveria vir de rosa. Vai cair bem com você. Você é um cara bronzeado, rosa fica muito bonito. Eu tenho uma camisa rosa da Vetex. E você poderia vir de laranja. Laranja. Precisa arranjar essa camiseta. Eu vou vir com a camisa da RAP. Eu compro. Da época, lembra da época boa. Boa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E fechamos aqui mais um episódio do podcast Extremos. Valeu!